nossa convidada especial, diretamente da Paraíba. Ela que é nutricionista, muito bem conceituada, há bastante tempo que ela já desenvolve essa atividade e ela vai trazer para a gente conteúdo de alto nível, onde eu e você vamos aprender e já vamos levar esse conteúdo para os nossos clientes, amigos, familiares, porque qual é uma das vantagens do negócio Herbalife? Que o cliente geralmente ele paga apenas pelo produto e nós agregamos muito mais valor a ele, com dicas, com informações e com conhecimento. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, me ajudem a receber a melhor e mais poderosa nutricionista do Brasil, doutora Lucilene Barbosa! Muito obrigada. Nossa, eu estou muito lisonjeada. Muito obrigada pelas palavras de carinho comigo. Né? Eu estou aqui falando de João Pessoa, essa cidade maravilhosa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtos. Eu espero que todo mundo esteja muito animado, assim como eu estou, né? Para falar de saúde, para falar de bem-estar, de qualidade de vida, porque é exatamente com isso que a gente trabalha, né? Eu já estou há quase 20 anos na profissão de nutricionista e eu realmente me sinto muito feliz, né, em desenvolver essa atividade, levando saúde e bem-estar às pessoas, e mais ainda com a oportunidade de levar aquilo que eu sempre digo, né, não só alimentação, mas também uma suplementação de qualidade. Então, fui muito bem apresentada pelo nosso querido presidente. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar falando de saúde, porque isso realmente é uma paixão na minha vida há muitos anos. E aí, assim, só me colocando nesse lugar de fala, né, de trazer informações em saúde para todo mundo que está aqui nessa apresentação. Eu me chamo Lucilene Barbosa, eu sou nutricionista há quase 20 anos de formação. Eu tenho um mestrado em saúde, eu estudei a psicanálise na obesidade quando eu estudei o meu mestrado. E hoje eu trabalho com nutrição funcional, com genética nutricional, sou pioneira aqui na Paraíba falando de genética. Então, dou aulas, trabalho com doenças genéticas raras no Serviço de Triagem Neonatal da Paraíba e trabalho também como empreendedora nessa área do bem-estar, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre o nosso cenário. O nosso cenário que nós vivemos hoje é um cenário onde a gente encontra cada vez mais excessos daquilo que a gente não precisa e deficiências daquilo que nós precisamos. Então, o cenário que nós trabalhamos busca exatamente corrigir esse ponto. Né? Então, a gente tem excesso, consumo excessivo de açúcar, de sal, de álcool, de gordura, de produtos químicos, de carboidratos simples, de pesticidas, de poluição, de hormônios. Nós temos muitos excessos ao ponto que as deficiências elas também têm se colocado na nossa vida. Então, esse é um mercado que vocês vão ver que ele é ainda muito pouco explorado. Apesar da gente viver nessa tendência, a gente ainda precisa explorar mais. E aí eu quero falar um pouquinho dessa questão da obesidade, né? A obesidade é o nosso mercado número um, porque hoje em dia a gente viu aí que o Elton falou que é uma tendência de mercado trabalhar a obesidade, a gente vê a quantidade de pessoas obesas que a gente tem no mundo, e eu quero dizer que essa obesidade, ela não só impacta na vida do obeso, mas ela impacta também na vida das futuras gerações, e isso é muito sério. Nós precisamos ter atenção a isso. Então, esse ambiente em que transforma as pessoas na obesidade, que deixa as pessoas acima do peso, impacta nas futuras gerações. Isso é totalmente a partir dos mecanismos epigenéticos. Então, estudando genética, eu pude perceber, né, a gente pode perceber, a gente já tem muitos estudos validados, que o obeso de hoje ele vai impactar geneticamente em muitas gerações. E essa obesidade ela tem relação total com esse ambiente. O ambiente da dieta, dos hábitos que a pessoa vive, do estresse que a gente precisa considerar, o ambiente da falta de atividade física, e tudo isso impactando em mecanismos que nós chamamos de epigenéticos, que é o que está relacionado ao meio ambiente e causando uma variação genética muito importante nas futuras gerações. Então, gente, quando a gente falar em obesidade, a gente não vai falar apenas na pessoa obesa no tratamento dela, mas a gente vai falar também das futuras gerações, tá? E esse aqui é o nosso mercado, que eu diria que é o mais propenso às buscas que nós fazemos aqui enquanto pessoas que querem levar saúde para a maior parte da população. O mercado da obesidade,
o mercado do intestino disbiótico, ou seja, o intestino que tem alta permeabilidade, que é o maior causador de doenças crônico-degenerativas, o nosso mau funcionamento do intestino. O mercado das doenças crônicas, isso aqui seria a síndrome metabólica, e aí a síndrome metabólica, ela traz consigo não só a obesidade, mas a esteatose hepática, que é a gordura visceral, traz as doenças metabólicas como diabetes, a hipertensão, o Alzheimer. E aí a gente também pode falar das questões ligadas à saúde mental. Afinal de contas, a nossa alimentação também está diretamente ligada a como os nossos neurotransmissores trabalham, e isso impacta na forma como a gente lida com as nossas emoções, e nessa coisa também, infelizmente, que a gente vive do efeito sanfona. Então, isso aqui é um cenário que nós precisamos atuar para que a gente possa mudar as futuras gerações. E aí eu posso dizer, Wellington, e todos que estão aqui, nós vivemos a epidemia do emagrecimento. Se a gente tem uma epidemia de obesidade, o nosso campo de mercado é a epidemia do emagrecimento. Se eu perguntar aqui, quem conhece alguém que já fez qualquer loucura para emagrecer, eu tenho certeza que todo mundo vai me dizer uma pessoa. Porque as pessoas querem e precisam emagrecer. E é por causa disso que a gente está vendo um mercado muito amplo, mas ao mesmo tempo trazendo muitas soluções que podem causar muitos prejuízos. A gente sabe que o emagrecimento ele tem pilares, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar, isso para além do emagrecimento também, mas especialmente nesse mercado que é tão grande. O outro mercado que é assim lindamente posto para o nosso trabalho é exatamente o mercado da longevidade. Então, hoje a gente vivencia idosos que estão chegando nessa faixa de expectativa de vida de 2023, 2024, que é de 76,4 anos, ou seja, eles estão chegando caquéticos, sem massa muscular, na sarcopenia total e com todas as doenças metabólicas instaladas. Então, se eu perguntar aqui se você conhece um velhinho de 76 anos, você vai me colocar ele muito mais nessa imagem desse velhinho que está mais capenga do que nessa aqui desse velhinho que tem mais massa muscular, que está ainda com postura, que está ainda com disposição. Então, veja que isso é uma coisa que a gente precisa também ter um entendimento, que esse também é um mercado que a gente atua, que é o mercado da longevidade, onde a gente vai trabalhar não só a longevidade propriamente dita, ou seja, fazer com que as pessoas cheguem na idade mais idosa com mais saúde, mas nós vamos trabalhar em todas as doenças crônicas degenerativas. Então, o diabetes tipo 2 é um mercado para o nosso trabalho, a hipertensão, a doença cardiovascular, as doenças que são ligadas a articulações e ossos, e olhe, a doença de Alzheimer. Então, gente, tem muito estudo mostrando o quanto a nutrição e a suplementação é capaz de retardar o Alzheimer. Frequentemente eu recebo no consultório pessoas que tiveram esse diagnóstico de Alzheimer e que estão em busca de uma nutrição para retardar esses sintomas. Então, nós estamos em busca de longevidade saudável. Nós vamos chegar em 2070 na expectativa de 83 anos. Mas como nós vamos chegar lá? Será que a gente vai chegar lá de bengala? Ou será que a gente vai chegar lá ainda com postura? Esse é o nosso mercado e é um mercado muito amplo. E aí eu não posso deixar de dizer que é um mercado que traz transformação corporal, vida ativa e saudável e longevidade. Então, veja que a gente tem aí uma possibilidade imensa de levar saúde e nutrição para as pessoas. E isso, gente, é muito sério. Se você olhar ao seu redor e você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que elas estão mais doentes do que saudáveis. E o nosso papel é exatamente levar saúde para as pessoas através da nutrição. Esse aqui é uma cartilha que ela sai todos os anos, é uma cartilha de tendências de mercado na área da nutrição. E como a gente aqui também fala não só de saúde, qualidade de vida, longevidade e emagrecimento, mas a gente também fala de possibilidades de empreender nessa área de saúde e nutrição, a gente precisa estar atento a esse mercado. Então, essa cartilha que ela saiu em março desse ano, ela trouxe que os segmentos de dieta que estão mais atuais, ou seja, que são mais tendência até 2028, são, preste atenção no que eu vou dizer agora, principalmente se você está há muitos anos trabalhando com a suplementação Herbalife. Substitutos de refeição.
Olha só que a Herbalife tem, sei lá, 40 anos aqui no Brasil, né? E a gente sabe que os substitutos de refeição foi o produto carro-chefe. Então, os substitutos de refeição são uma tendência de mercado apontada agora em 2024. Suplementos dietéticos. Nós também dispomos de muitos suplementos dietéticos. Produtos alimentícios e bebidas especializadas, especialmente de baixa caloria e funcionais. Nós também estamos nessa tendência há muito tempo. E aí a gente fala que nas tendências gerais, como conscientização sobre saúde, que é uma coisa que essa empresa também faz muito bem, né? Tem muitos projetos para conscientizar sobre saúde, sustentabilidade, essa empresa faz muito bem, e ingredientes naturais, porque se preocupa da semente até a alta produção do produto. Então, gente, lembrando que isso aqui foi publicado em março desse ano. E essas tendências de nutrição, elas já têm sido atendidas pela empresa Herbalife há muito tempo. Então, isso nos deixa muito contentes. E aí, quais são os principais alvos para a nossa mudança? Porque quando a gente pensa no nosso mercado, a gente já sabe que temos um mercado importante para a nossa atuação. É um mercado amplo e ele está apenas começando. A gente precisa perceber o que a gente vai fazer para ser um agente de mudança. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é um sono de qualidade. Aí alguém pode dizer assim, perdão, mas aí o que é que o sono tem a ver com a nossa nutrição? Tudo. Porque um corpo mal nutrido, ele não vai ter um bom sono. Ele até pode ter o sono, mas ele não terá um sono reparador, um sono que seja realmente de qualidade. Existem muitos nutrientes ligados à qualidade do sono e nós vamos ver o quanto esses nutrientes precisam estar na nossa dieta, não só na nossa alimentação, gente. Eu sou um tipo de nutri que há muitos anos falo que sem suplementação nós jamais teremos a nutrição que nós precisamos. Tá? Então, dificilmente alguém chega no meu consultório e sai sem uma prescrição de suplementos, porque nossa alimentação está muito ruim, e mesmo que a gente tivesse a disposição de cozinhar, de preparar, né, de procurar orgânicos, mesmo assim, a gente não daria conta de manter uma dieta em calorias adequadas na proporção que nós deveríamos comer para ter todos os nutrientes. Então, a gente vai falar um pouquinho de sono, mas nós vamos falar principalmente de alimentação saudável. E quando a gente fala em alimentação saudável, que é um princípio para a nossa mudança, a gente está falando de consumo de proteína, consumo de fibra, consumo de antioxidantes, consumo de boas gorduras e o consumo de minerais, principalmente os nutracêuticos, né? Aqueles que têm os nutracêuticos, além do controle calórico. E o outro pilar, lógico, é o movimento. A gente sabe que sem atividade física, a gente também vai ter vários problemas para a nossa mudança. E aí, agora eu quero falar um pouquinho para vocês exatamente sobre essa solução. O que a Herbalife traz de solução para a gente? A Herbalife traz vários suplementos, vários produtos que podem ser colocados no mercado e dentro da casa das pessoas para levar esses 3 pilares que eu falei que correspondem à mudança, para que a gente não esteja naquela faixa dos obesos, para que a gente possa modular geneticamente as futuras gerações, para que a gente chegue aos 80 e poucos anos com saúde, bem-estar e postura, nós precisamos suplementar da maneira correta e adequada com produtos de qualidade. Então, a Herbalife acaba trazendo esses produtos para a nossa mesa de várias maneiras. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre esses produtos, né? Então, vou falar um pouquinho de substitutos de refeição. Importante dizer que os substitutos de refeição, muita gente me pergunta assim, né? Nutri, eu não quero consumir o shake da Herbalife, não. Eu posso tomar um whey no lugar? Eu falo, o whey é uma coisa. O substituto de refeição é outra completamente diferente. Nós precisamos entender que os substitutos de refeição, eles são geridos por uma portaria. E essa portaria ela vai determinar o que é que tem que ter dentro de um substituto de refeição. Afinal de contas, nós não vamos substituir uma refeição apenas por uma suplementação proteica. Então, os substitutos de refeição eles têm que ter calorias, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais a partir da legislação brasileira. E é importante a gente dizer isso para o nosso paciente, para o nosso cliente, para a pessoa que consome o produto, porque ela precisa entender que ali ela jamais vai comparar com um suplemento apenas de proteínas, porque ali tem outros nutrientes que correspondem a, de fato, a possibilidade de substituir uma refeição. Então, uma vez eu fiz uma comparação
né, do substituto de refeição. E aí eu vou mostrar para vocês, mas para dizer que ele vai ajudar em todos os nutrientes que nós precisamos e a gente vai conseguir garantir em uma única refeição todos os nutrientes necessários sem faltar nenhum. E aí uma vez eu fiz uma comparação com uma outra marca que eu não coloquei aqui, mas é uma marca muito famosa também desse substituto de refeição no mercado. E eu, enquanto nutricionista, conheço várias, mas essa que eu estou comparando, ela é uma marca bem famosa também, né? Não é tão antiga quanto a Herbalife, mas ela chegou também para tentar pegar um pedaço desse mercado que quer substituir a refeição a partir de uma bebida que seja de baixa caloria. Mas vamos às diferenças? Então, o nosso shake tem 90 calorias, né, na proporção que é indicado na fórmula, né, no nosso rótulo. A outra marca tem 103. O que me chama mais a atenção é que os carboidratos presentes no shake da Herbalife, gente, eles vêm de fibra de aveia, frutose e inulina. Enquanto que esses carboidratos aqui, que correspondem a 19 gramas na mesma proporção, eles vêm de outros tipos de carboidratos, inclusive, pasme, mas inclusive sacarose, que a sacarose é o açúcar de mesa. Então, aqui a gente já vê uma diferença muito relevante quando o assunto é substituir refeição. Nós temos também uma quantidade maior de proteína. Essa nossa proteína é proteína isolada da soja. Esse estudo aqui diz que a proteína isolada da soja ele tem uma melhor digestibilidade. Essa proteína da outra marca é proteína do soro do leite, né? É uma mistura de proteína do soro do leite, que tem suas qualidades nutricionais, tem sim, mas a gente vê também uma diferença importante na quantidade, e quantidades fazem muita diferença quando o assunto é saúde, tá? A gente vê uma diferença também nas gorduras, mas uma diferença muito gritante para mim é exatamente aqui nas fibras. Então, nós temos uma quantidade bem aumentada de fibra no shake, e isso, gente, já nos traz assim, uma segurança imensa de dizer que o shake que nós consumimos, além de muito saboroso, eu particularmente acho que o sabor influencia muito, ele tem muitas qualidades nutricionais quando comparado com outras marcas de substitutos de refeição. E eu não posso deixar de chamar a atenção, principalmente para você que está aqui, que quer ter um espaço de vida saudável, ou já tem o seu espaço de vida saudável, para o consumo do shake junto com o nosso Nutrev. O Nutrev é um produto assim muito querido para mim, porque foi um produto que quando eu já conheci a Herbalife há muitos anos, eu já prescrevi shakes da Herbalife, tá, gente? Mas recentemente eu descobri o Nutrev. Então, o Nutrev eu só conheci há 2 anos atrás. E ele fez parte da vida do meu filho, que tem doença autoimune grave e múltiplas alergias alimentares. E eu consegui colocar na rotina dele o Nutrev. Então, é um produto que na minha casa não falta, porque ele tem muita qualidade nutricional. E aí eu chamo a atenção para quem tem espaço. Por quê? Porque quem tem espaço precisa começar a utilizar o Nutrev junto com o seu shake, ao invés de usar o leite em pó integral ou o composto lácteo. Por quê? Porque as diferenças são imensas quando o assunto é nutrição. Tá? Então, no Nutrev, nós temos principalmente 15 gramas de carboidrato, que é vindo da maltodestrina, e aí já já eu vou falar da maltodestrina, porque ela é polêmica. Nós temos 9,3 gramas de proteínas, lembrando que nós temos aqui proteína de origem vegetal, de alta absorção, de boa digestibilidade, com a quantidade de aminoácidos completos, e nós temos bastante fibra. Então, nós temos aqui, além das vitaminas e minerais presentes no Nutrev. Então, nós temos uma qualidade nutricional significativa quando comparado a leite em pó integral. E se a gente for colocar aqui o desnatado, a única coisa que muda é essa quantidade de gordura, que ela passa a ser 1. O restante é tudo igual, tá? E o composto lácteo, esse nem se fala, né? Porque aqui a gente tem uma quantidade inferior de proteína. Então, se você tem espaço, além de você ganhar muito mais, porque você vai utilizar mais pontos de volume, você vai beneficiar muito mais o seu cliente usando o Nutrev. Eu estou um pouco gripada, com a garganta um pouquinho ruim, mas nós estamos seguindo aqui. Qualquer coisa, vocês levantam a mão. E aí, assim, eu queria chamar a atenção um pouquinho e falar só uma coisinha da maltodestrina. Porque muita gente, inclusive da própria Herbalife, frequentemente entra em contato comigo e falam assim, né? Pessoal que vende, que não é profissional da área de saúde. A galera diz que a maltodestrina é um carboidrato ruim. Gente, a maltodestrina é um carboidrato de absorção lenta.
embora ela seja considerada um açúcar, ela isolada, pura, pode até ser ruim para uma determinada população. Mas ela, dentro de um conjunto de nutrientes, é uma das melhores escolhas. Vale ressaltar que a maltodextrina é um carboidrato presente em produtos alimentícios para crianças menores de 1 ano. Então, nós estamos falando, sim, de um carboidrato de altíssima qualidade, que tem uma absorção lenta, principalmente quando junto com outros nutrientes, ok? E uma outra coisa que nós temos também aqui é a sucralose. E a sucralose, ela é um adoçante, né? É um adoçante, um poliol. E esse adoçante, ele traz um pouco mais de sabor para esse Nutrev. Então, utilizem o Nutrev aí na vida de vocês, de shakes de vocês, porque com certeza vocês vão ter muito mais benefícios para o cliente de vocês, ok? E aí a gente tem também como substituto de refeição, agora falando de refeições mais salgadas, o Nutrisol, que tem 17 gramas de proteína, também vindas da proteína de soja, e 23 vitaminas. Lembrando, gente, que o Nutrisol é muito versátil. Aqui em casa eu faço panqueca, eu faço omelete, eu faço empadinha, eu faço a própria sopinha, né, que é o mais básico, que inclusive é o que eu menos gosto. Eu faço a pizza. Então, existe uma possibilidade imensa, e você nem precisa pesquisar muito. Você já procura as receitinhas com Nutrisol, que você já encontra nos sites da Herbalife, né? Então, é mais uma possibilidade de consumo adequado de proteína. E aí a gente precisa falar das proteínas, né? As proteínas, elas não só fornecem saciedade, como ajudam na perda de peso por conta da própria saciedade e da forma como ela é metabolizada. Então, eu costumo dizer que 100 gramas vindas de carne é completamente diferente, de 100 calorias vindas de carne, é completamente diferente de 100 calorias vindas de arroz. Aí você pode dizer assim, nutre, mas não é tudo 100 calorias? Sim, mas para você absorver aquelas 100 calorias que você consumiu de carne, você vai pegar pelo menos 30% e gastar como fonte de energia na sua digestibilidade. Então, a gente jamais pode comparar calorias vindas de nutrientes diferentes. E a proteína tem essa qualidade a mais. Quando você consome proteína, o seu corpo gasta muita energia para metabolizar. E isso é um benefício em todos os processos metabólicos, inclusive no emagrecimento. Então, vai ajudar também na imunidade, vai ajudar na nossa pele, vou falar um pouquinho mais disso, na massa muscular, e vai ajudar também em todo o nosso processo cognitivo. Isso aqui é a matriz da nutrição funcional. Então, eu, enquanto nutricionista funcional, toda vez que a gente pensa em um nutriente, a gente joga nessa cadeia para tentar identificar onde esse nutriente vai atuar. E as proteínas, gente, elas são vitais. Eu costumo dizer que sem proteínas o nosso corpo não sobrevive. A gente sobrevive sem carboidrato, a gente até sobrevive sem gordura, meio capenga, mas sobrevive. Agora, sem proteínas, não. Porque as proteínas elas vão estar em todo o processo de assimilação, então digestão, absorção, integridade intestinal, toda a parte estrutural de construção, desde matriz óssea até matriz muscular, a gente precisa de proteína. Todo o nosso metabolismo energético, as nossas mitocôndrias, que são a nossa maior fonte de energia, maior organela de energia, é totalmente dependente de proteína. Toda a nossa imunidade, processos inflamatórios, liberação de processos infecciosos, microbiota intestinal depende de proteína, toda a parte de biotransformação, ou seja, tem gente que fala assim, vou fazer uma dieta detox, aí fica tomando sopinha, caldinho ralo e suco verde. Sem proteína não existe detoxificação, gente. Não existe detoxificação sem proteína. Então, criou um programa detox, chamou por esse nome, tem que ter proteína, senão não vai haver transformação daqueles ativos que a gente está querendo, né, colocar para fora, daquilo que a gente está querendo detoxificar. Toda a parte de transporte, então nossos hormônios, que são os maiores transportadores, né, são as maiores comunicações do nosso corpo, nossas enzimas, são completamente dependentes de proteínas. Nós não podemos viver sem o consumo de proteínas. E aí eu trouxe alguns estudos que eu acho que são assim, um pouco mais relevantes para essa questão do consumo de proteína. Então, esse estudo aqui, ele mostrou o aumento de massa muscular em até 20% com a suplementação com whey protein. 20 gramas de whey protein aumentou em 20% a massa muscular. Quem aí quer 20% a mais de massa muscular? Isso é muito sensacional. E a gente só precisa de 25 gramas de whey protein. Esse estudo aqui foi um estudo randomizado, né? Um estudo que é muito bem
organizado, ele é um estudo que traz muita eficiência científica. Ele diz que o consumo de proteína aumenta e oferece mais saciedade, melhora a retenção muscular em dietas de emagrecimento. Porque, veja, as dietas de emagrecimento, de um modo geral, elas causam perda de gordura, mas também perda de massa muscular. Tem estudos que apontam que se você perde 10 quilos, se você perder até 3 de massa muscular, eles ainda consideram ok. O que é o mundo ideal? Seria você perder 10 quilos e 10 quilos ser de gordura. Mas o consumo de proteínas diminui essa perda de massa muscular. Significa dizer que não existe dieta de emagrecimento sem consumo adequado de proteínas, tá? E esse outro estudo aqui, ele fala do consumo de proteína como prevenção no retardamento da sarcopenia. Gente, a sarcopenia, que é a redução da nossa massa muscular, ela vai se instalar na nossa vida a partir dos 30 anos. Então, veja, você que tem 30 anos que está aqui, você já está nessa posição. Então, é muito importante que você consuma proteínas e aumente. A gente vai falar um pouquinho de quantidades. E eu gostaria de recomendar a leitura desse livro, A Revolução dos Músculos. Li e fico lendo, e ele é um livro que me traz muitos insights, porque ele traz muitas pesquisas e ele traz também uma leitura simples. Então, ele não é uma leitura científica necessariamente, tem uma prática muito fácil. Então, recomendo muito a leitura desse livro para quem quer se aprofundar no consumo das proteínas, tá bom? E aí, inclusive, eu trouxe aqui ó, um slide do Davi, né? O Davi Menezes, que é um querido, porque ele lindamente apresentou que o consumo de proteína precisa ser de qualidade ao longo do dia. E aí ele trouxe aqui, ó, shake no de jejum, um lanchinho com o crush. O crush é a minha proteína preferida de longe. Inclusive, é a que eu mais distribuo aqui, porque todo mundo ama. Um almoço, né, um lanchinho sempre proteico e um jantar sempre com proteína. E o que o Davi disse é totalmente respaldado nesse estudo aqui, que diz que a proteína ela é dose dependente. Então, a síntese de proteica, gente, ela precisa ser por refeição. Às vezes a gente tem assim, a gente tem que pensar no todo, mas se a gente pensar de uma maneira mais específica, a gente vai trabalhar 0,25 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. E alguns estudos já apontam que acima de 40 anos, aqui não é idosos não, tá? Acima de 40 anos, a gente já trabalha 0,40. E aí, se a gente for aprofundar um pouco mais no estudo da proteína, a gente vai ver que a gente precisa ter aminoácidos essenciais, de 0,1 a 0,14, leucina, gente, a leucina é um aminoácido mais importante quando o assunto ganho de massa muscular. E a leucina está presente lá na proteína isolada de soja, que é onde a gente tem bastante nos nossos shakes. Né? No shake, no Nutrev, no Protein Crush, no NutriSoap, tem a proteína isolada de soja. O Whey Protein também tem muita leucina. Então, esse é um aminoácido muito presente nas proteínas completas, tá? E aí a gente fala que a gente precisa consumir essa proteína de uma maneira contínua ao longo do dia. Então, se você faz 3 refeições, consome proteína nas 3. Se você faz 4, consome proteína proteínas nas 4 refeições. Então, as pessoas que dizem assim, faz um lanchinho com uma fruta. Faltou proteína aí. Podemos até comer a fruta, mas podemos colocar um crush, podemos tomar um shake, podemos conduzir ali aquela fruta de uma maneira feita uma receita com uma fonte de proteína, como por exemplo a proteína de soja, o protein powder, que ela é uma proteína que não tem sabor, então ela combina muito bem numa receita, mas nós precisamos consumir proteínas ao longo do dia. E aí o Protein Crush é uma das possibilidades de lanchinho. Gente, vocês não têm ideia do que essa coisa é de qualidade nutricional. A gente consome uma colherzinha de sopa do Protein Crush e a gente tem 7 gramas de proteína. Um iogurte pequeno tem 7 gramas de proteína. Um ovo tem 7 gramas de proteína. Uma colher de sopa tem 7 gramas de proteína. Gente, você come 3 colheres de sopa assim, brincando. Porque tem a coisa do sabor, da praticidade, de ser colocado, inclusive ser levado para onde você vá. Então, essa é uma proteína que a gente tem que explorar bastante, porque eu acho que a Herbalife inovou
Eu, como nutricionista, eu posso afirmar que no Brasil nós não temos uma proteína em flocos tão gostoso como o Protein Crush. Nós temos duas marcas no Brasil que fazem proteína em flocos, mas totalmente sem sabor. Essa tem um sabor, é agradável, é crocante, fácil de transportar, é uma forma de colocar proteína nos lanchinhos. Como também as nossas barrinhas proteicas. Então, todas as barrinhas, eu peguei aqui a que eu achava mais gostosa, que nunca mais encontrei ela para adquirir, né? Ela tá saindo, mas assim, sensacional todas as barras, porque a gente vai ter ali uma fonte de proteína. Então, ok comer sua fruta, ok comer qualquer outra coisa que você queira, mas nos seus lanches você tem que garantir um consumo de proteínas, ok? Tem que ensinar isso aos nossos clientes. E aí tem essa proteína que eu amo de verdade, porque eu acho que ela combina muito nas receitas. Então, você vai comer uma fruta, você coloca um pouco dessa proteína, você já vai ter 5 gramas de proteína. Você vai fazer um purê. Gente, ó, uma coisa que eu faço muito aqui, eu faço purê de girimum, purê de batata. O meu filho tem 13 anos, ele tem as suas queixas, restrições alimentares. E para dar mais proteína para ele, eu misturo essa proteína nas minhas preparações salgadas. Então, veja que isso também é uma forma de você vender o protein powder para quem quer aumentar a quantidade de proteína, sem necessariamente ser num shake. Você pode botar numa panqueca, numa omelete, num purê, até numa sopa, tá? Então, combina muito bem. É uma forma de colocar proteína nos seus lanches. O Nutrev também é uma forma de colocar proteína nos seus lanches. Então, dá para bater com fruta, dá para comer com crush, dá para fazer um mingau. Você pode pegar um mingau. Eu já fiz aqui em casa um mingauzinho de Nutrev com um pouco de aveia. Coloquei o crush por cima. Fica muito saboroso. Então, também é um forma. Vamos agora falar de colágeno, né? O colágeno o colágeno da Herbalife ele tem essa qualidade. Ele, além de ter toda aquela parte do berisol que é importante, que eu vou falar um pouquinho, ele tem um pouco mais de proteína na composição. Então, quando a gente pensa em colágeno, você vai ver gente que ama e gente que odeia, mas eu vou só te dizer uma coisa. Se você escuta alguém por aí dizendo que colágeno não serve para nada, é uma pessoa que não gosta de estudar, ou nunca procurou, ou uma pessoa que está apenas repetindo o que ouviu de alguém, de uma pessoa que não gosta de estudar. Porque colágeno, ele é fundamental. Nós temos perda de colágeno e ele é muito importante. Todo mundo, não só mulheres, tá? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas colágeno é coisa de mulher. Não. Homens também têm pele, homens também têm cabelos, homens também têm unhas, homens também têm intestino e o colágeno vai atuar principalmente nessas 4 linhas. Então, o colágeno ele vai nos ajudar esse fortalecimento de todas as nossas estruturas, né? Mas também tem muito estudo apontando função intestinal melhorada com o consumo de colágeno, tá? E aí a gente tem 2 versões maravilhosas que tem, além do Verisol, a gente ainda tem o consumo aumentado da proteína. O colágeno Verisol, ele é um colágeno patenteado, onde ele tem uma capacidade aumentada de absorção, né? E aí a gente tem 2,5 gramas desse colágeno. Eu trouxe esse estudo aqui, ó, dizendo exatamente o que eu acabei de falar, que esse estudo, ele fala não só, é um estudo que eu amo, porque ele fala não só do colágeno ligado à pele e, claro, todas essas nossas estruturas, mas ele também fala do colágeno ligado à qualidade do nosso cabelo. Então, todas aquelas fases do nosso cabelo, né? O cabelo tem fases, né? O momento das fases do cabelo, existe uma fase que o colágeno atua bastante. Então, gente, colágeno é essencial para todo mundo. Eu acredito que quem não estiver consumindo colágeno vai passar a consumir hoje, porque ele vai ajudar não só em todas essas estruturas, mas também na sua função intestinal. Sem falar que esse colágeno aqui, ele tem biotina e zinco, que são outros nutrientes, né? Até trouxe aqui mais 2 estudos, né? Que são outros nutrientes que vão contribuir para a nossa saúde, vão contribuir para a nossa longevidade. Esse estudo aqui, ó, ele trouxe todos esses antioxidantes fortalecendo o nosso cabelo, gente. O nosso cabelo. Né? Então, quem está perdendo cabelo, quem está caindo cabelo, colágeno precisa estar presente no tratamento de quem está com queda de cabelo. Então, não é só pele, não é só unha, é cabelo, é intestino. Então, você não vai dizer para o seu cliente consumir colágeno só porque ele quer diminuir a ruga. Você vai dizer para ele consumir colágeno porque ele está tendo queda de cabelo. Você vai dizer para ele consumir colágeno porque ele está com problemas intestinais e o colágeno é uma proteína de boa absorção. Você vai dizer para ele consumir colágeno porque ele vai diminuir as espécies reativas de oxigênio, estão elas aqui, e ele vai neutralizar
esses radicais livres para que a gente possa realmente ter os benefícios desse colágeno e diminuir o envelhecimento precoce, tá? E você vai dizer para ele consumir colágeno, porque esse estudo aqui fala que o colágeno associado com zinco, ele traz benefícios para o sistema imunológico e para a alopécia, que é muito difícil de tratar, que é aquela condição de queda de cabelo mais genética. Então, o colágeno precisa estar presente aí na nossa rotina, na rotina de todo mundo. Quem não estiver consumindo, já começa. Né? Trouxe aqui mais um estudo. Esse estudo aqui é um estudo que fala das funções metabólicas do colágeno, né? No metabolismo dos aminoácidos, na síntese e degradação de ácidos graxos, gliconeogênese. Gente, o consumo de colágeno ajuda a melhorar o processo da formação de novas glicoses para dar energia para o nosso bulbo capilar. Então, isso também é muito maravilhoso. Eu poderia estar falando aqui do colágeno para redução de ruga, melhora do vício da pele, melhora do brilho da pele. Poderia estar falando de colágeno para toda a composição da estrutura, mas a maioria de vocês já sabe dessa informação, porque isso é muito disseminado. Mas essa parte de unha, intestino e cabelo, isso ainda precisa ser muito dito. Então, é muito fundamental que o colágeno esteja presente nas nossas rotinas, tá? Vamos para as fibras? Aqui nas fibras, a gente vai ter uma melhora não só da função intestinal, mas vai ajudar no controle glicêmico. Na minha opinião, essa é uma das melhores funções de consumo de fibras. Favorecer o controle do colesterol, contribuir para a sensação de saciedade, que no emagrecimento isso é fundamental. Se nós não temos saciedade, a gente vai comer mais, isso é um fato. E aqui eu trouxe um estudo mostrando exatamente que essas fibras, elas têm uma ação não só em tudo isso que eu falei, mas também para melhorar e trazer benefícios para a nossa saúde de uma maneira geral. Porque as fibras, gente, elas são alimentos para as nossas bactérias intestinais. E tudo que gira em torno de doença crônica está diretamente ligado ao nosso intestino. Então, o consumo de fibras ele precisa ser diário. Nós consumimos poucas fibras. A suplementação de fibras eu considero fundamental. Eu já começo a suplementar fibra com as minhas crianças, lá no espaço onde eu trabalho com doenças raras. Porque o consumo de fibras, ele vai ser o alimento do bem para o nosso intestino. Né? Então, aqui também trazendo mais efeitos de fibras ligados ao diabetes. Né? Aqui a gente fala do colesterol, principalmente nas dislipidemias, tá? Então, é um anti-hiperglicemiante, ou seja, uma melhora para as dislipidemias, colesterol e triglicerídeo alto, e aqui para o diabetes. Então, o diabético precisa ter um consumo aumentado de fibra. A Sociedade Brasileira de Diabetes já fala de em torno de 30 gramas, que o nosso consumo ele é abaixo de 20, mas a gente deveria consumir pelo menos 25. Para diabéticos, 30 gramas de fibras. Então, a suplementação de fibras é muito fundamental, não só para a função intestinal. Bom, aqui falando das bebidas funcionais, a gente viu lá que a nossa cartilha que foi divulgada em março desse ano, falando de tendências nutricionais, falou muito de bebidas funcionais. Então, o que antes era chamado de chá, hoje é considerado uma bebida funcional por ter um ativo que é um agente funcional. Ou seja, o que é um agente funcional? Que vai atuar para além da nutrição. Ele não só trabalha nutrindo, como prevenindo doenças. E o NRG é um desses ativos, né? Eu coloquei até aqui, não só o NRG, mas o herbal também, tá? E são bebidas que eu considero, assim, muito práticas. Eu costumo até andar com o meu NRG, que é o que eu mais gosto, porque eu acho o sabor maravilhoso. E as pessoas perguntam, por que eu gosto tanto de chá, falo tanto de chá, porque eu não uso os chás às ervas. Eu falei, olha, eu uso as ervas. Mas se eu estou aqui no meu trabalho, eu não tenho como levar uma erva. Por que não levar uma bebida funcional que me traz foco, concentração, energia, capacidade cognitiva, disposição e sabor? Porque o sabor conta muito, gente. A gente não quer consumir coisa ruim. E a maioria das pessoas faz careta para chá. Mas se a gente der o NRG, o herbal, que tem essas ervas aromáticas, que tem esses sabores harmonizados, a gente com certeza vai ter muito mais benefícios. Então, o que a gente vê aqui? Os nutracêuticos que eu falei, as bebidas funcionais. Então, o que a gente tem nessas bebidas? A nossa energia, ela pode vir do alimento, né? E de estimulantes cerebrais. Pode vir de corpos cetônicos, mas isso aí seria uma outra aula.
Mas os estimulantes cerebrais é exatamente o que a gente vê aqui. A gente vê chá preto, guaraná, cafeína, a gente vê o chá verde. Gente, o chá verde, ele tem uma função, inclusive, para diabéticos, porque ele atua na resistência insulínica. Vocês têm ideia do que é oferecer as epigalocatequinas, epigalocatequina galato, que é os compostos antioxidantes do chá verde, para uma pessoa que é diabética, e ela reduzir a glicemia dela? Então, é muito além de foco e concentração, é muito além de disposição. É um conjunto de nutrientes que, em sinergia, trabalham para que a gente tenha saúde e reduza problemas de saúde, como, por exemplo, a redução da resistência insulínica. Então, vários estudos mostrando os benefícios da cafeína. A cafeína é um dos suplementos mais estudados no mundo inteiro. Vários estudos mostrando os benefícios do chá preto e do chá verde. Então, essas duas bebidas, elas podem e devem estar presentes na nossa alimentação diariamente, porque, principalmente nas medidas corretas, às vezes as pessoas me perguntam assim, quanto eu posso tomar? Eu falo, ó, você toma um de manhã, se você não tiver problema com sono, você toma um de tarde. Por que eu não gosto de recomendar os exageros? Eu acho que a gente tem que ter ponderância, tem que ponderar, né? Tem que ter uma moderação, porque algumas pessoas podem ser hiperestimulados. Então, eles sinergicamente, eles são tão bons que algumas pessoas geneticamente predispostas podem ser hiperestimuladas. Então, é importante que a pessoa se conheça, ok? Então, sempre observa como a pessoa está consumindo e vê se ela se conhece. Mas são bebidas que ajudam no processo de emagrecimento, ajudam no poder cognitivo e reduzem risco de doenças graves como diabetes, tá? Precisam estar na nossa dieta. O Liftoff, né? Tem essa delícia que foi lançada. E o Liftoff também é uma bebida energética. Mas ela é uma bebida energética que tem tantos compostos bioativos que nós podemos chamar de bebida funcional. Olha a quantidade de vitaminas que tem no Liftoff, né? Vitaminas do complexo B que vão atuar principalmente no nosso sistema nervoso. Lembra que eu falei lá atrás do sono? A vitamina mais importante para o sono são as vitaminas do complexo B. E o mineral mais importante para o sono é o magnésio. E eu vou dizer mais: pessoas ansiosas, preste atenção no que eu vou dizer agora. Pessoas ansiosas se beneficiam muito com o complexo B. E aqui nós temos uma bebida que sim é estimulante, mas que por ter na sua composição complexo B e um aminoácido chamado taurina, vai dar um controle e um equilíbrio, um contraponto, para não gerar aquele pico de estímulo que outros energéticos podem gerar, tá? Então, o Liftoff é uma bebida sensacional. Nutri, existe alguma contraindicação para o consumo de Liftoff? Existe. Como ele tem um teor aumentado de cafeína, os cardiopatas descompensados a gente não recomenda. As gestantes a gente não recomenda. Mas as pessoas que querem foco, concentração, controle cognitivo e ter antioxidantes ali no seu dia a dia, é um excelente aliado. Deixa eu ver se eu trouxe um estudo. Eu não sei porque o estudo sobre os energéticos não rolou aqui, ele era para estar aqui, mas eu trouxe aqui uma comparação com outros energéticos. E a gente vê que, além de ter um pouco mais de cafeína na composição, na medida certa, a gente tem bem menos calorias e bem menos carboidratos. E mesmo que esse aqui seja a opção zero, a gente vai ter o sucralose, que é um adoçante legal, mas que pode causar desbiose, enquanto que no nosso Liftoff a gente vai ter os esteviosídeos, ou seja, a estévia pura, ok? Além de muito mais vitaminas e minerais. O estudo faltou aqui para ficar devendo, mas depois eu posso mandar para vocês. E aí, gente, eu sei que eu tenho pouco tempo, eu acho até que eu já ultrapassei aí meu tempo, viu, presidente? Mas são muitos suplementos para a gente conversar. Eu poderia ficar horas falando dessa suplementação. E aí eu queria trazer para vocês um suplemento que eu não posso deixar de fora, que é a creatina. A creatina é um suplemento que vai muito além do ganho de massa muscular, muito além da força, muito além da redução da sarcopenia. A creatina é um suplemento que tem estudo apontando em melhoras cognitivas, tem estudo apontando o consumo de creatina em pessoas que têm TDA. Gente, vocês estão entendendo? Déficit de atenção. Tem estudos apontando o consumo de creatina na redução de hemoglobina glicada, que é aquele marcador do diabetes. Então, a gente não está falando de um suplemento qualquer. A gente está falando
um suplemento que é seguro para pessoas a partir de 12 anos de idade. Meu filho tem 13 anos de idade, desde os 12 anos de idade que ele consome creatina. Nós estamos falando de um suplemento que ele traz tanta qualidade que é o suplemento número top 1 de consumo. Então, se você está aí, tem 12 anos ou mais, e não consome creatina, comece a consumir hoje mesmo. Hoje você vai começar a consumir sua creatina, porque tem muitos estudos. Eu trouxe aqui um resuminho, que esse estudo é sensacional, é um estudo um pouquinho mais antigo, mas ele traz exatamente todas as cadeias, ó. Essas são cadeias, essas setinhas que tem a setinha propriamente dita, são ativações realizadas por creatina. Então, ativação de fibras musculares, ativação de fatores de transcrição genéticos, ativação de cadeia para controle da nossa massa muscular, aumento da nossa massa muscular, ativação de glicogênio para que a gente possa melhorar a nossa capacidade no nosso exercício físico, ou seja, aumentando performance, ao mesmo tempo que ela inibe alguns fatores de transcrição que podem ser maléficos para a nossa saúde. Então, esse é um estudo que fala assim, do poder da creatina na nossa vida, e eu não poderia finalizar essa apresentação sem falar desse suplemento sensacional. Eu poderia falar de todos os outros da linha esportiva, que são maravilhosos, mas a creatina digamos assim, é o querido quando o assunto é não só nutrição esportiva, tá? Se engana quem acha que é só nutrição esportiva, mas a creatina reduz sarcopenia, melhora diabetes, melhora a hemoglobina glicada, melhora o poder cognitivo, aumenta a nossa performance, aumenta a nossa massa muscular. Então, não dá para a gente viver sem a creatina. E aí, ainda ficou aqui, ó, que eu vou ficar devendo, porque eu né, cronometrei aqui o meu tempo, já passei, mas falar um pouquinho das vitaminas e minerais, que são fundamentais, e do ômega 3, que tem benefícios incríveis para a nossa saúde, e de repente eu vou ficar devendo essa aula e esses estudos. Mas só dizer para vocês que sem suplementação, nós não podemos mais viver, tá? Nutrição hoje quer dizer alimentação mais suplementação obrigatoriamente. Só alimentação nós vamos ficar com deficiências. E essas deficiências causam todos aqueles problemas que a gente viu lá atrás. Né? Então, eu quero muito agradecer, né? Trouxe aqui o meu Instagram para que vocês me sigam lá, para que vocês compartilhem os meus conteúdos. Trouxe também o meu e-mail, se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, que eu vou ter todo prazer em contribuir com quem está aqui, com alguma dúvida que tenha ficado. É isso, Lucilene, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite e por ter trazido conteúdo de tão alto nível. Foi show, 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 show. Galerinha, boa noite e até a próxima terça-feira. Obrigado, Lucilene. Fica com Deus. Tchau, tchau.